Olá, tudo bom com você? Eu sou Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Se você é novo por aqui, se inscreve para não perder nenhum conteúdo. Também deixe o seu like, o seu comentário e se esse conteúdo for interessante para você, compartilhe em suas redes sociais para ajudar mais pessoas. Agora também aqui você pode participar do clube de canais. Para isso basta clicar no botão abaixo do vídeo que está escrito Seja Membro. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre modelagem e eu vou tentar aí tirar algumas dúvidas, principalmente dos iniciantes, com relação à modelagem de calça. Então agora vamos conversar um pouquinho sobre modelagem. Existem dois tipos de modelagens, a modelagem padrão e a modelagem sob medida. A padrão é aquela que você encontra nas lojas. Quando você vai comprar uma roupa, a peça já está pronta ali, então você veste, se ficar bom você compra, se não ficar você devolve. O que a maioria das pessoas fazem, né, quem geralmente tem dificuldade de encontrar roupa que se ajuste no corpo, a pessoa manda ajustar, ou né, ela troca por uma numeração que fique menos defeito, né? E então, por exemplo, uma pessoa que tem a cintura P e o quadril M, ela vai optar normalmente pela a modelagem M, porque aí depois ela ajusta a cintura com um cinto, ou às vezes a pessoa até joga uma roupa por cima, mas não mexe, deixa a calça justa ao quadril. A modelagem sob medida é essa que eu ensino no canal, que ela deve ser um pouco mais valorizada. Por quê? Porque é a modelagem única, a modelagem exclusiva, porque é a modelagem que respeita o corpo da pessoa e as suas medidas. Então, quando alguém faz uma calça sob medida, a pessoa vai tirar todas as medidas de quem está mandando fazer e vai adaptar ali, vai ajustar, vai fazer o máximo que dê, né, para aquela peça ficar perfeita no corpo da pessoa. A modelagem da calça é uma que precisa de mais atenção. Por quê? Porque é a modelagem que mais precisa de correção, porque ela dá mais defeito. Seja porque às vezes está sobrando tecido na parte da virilha, seja porque a calça está achatando o bumbum, ou seja porque está sobrando tecido na cintura, enfim. É uma modelagem que porque eu acredito que é porque ela veste mesmo o corpo, ela faz o formato do corpo, né? E por causa disso, muitas vezes a pessoa tem que fazer algumas correções devido a essa dificuldade de ter tantos ajustes em tantos lugares. A forma como eu gosto de trabalhar é utilizando as bases. A base é como se fosse a cópia do seu corpo. Então, no caso da calça, é como se fosse a cópia do seu corpo da cintura para baixo. E quando se faz a base, é preciso de testar para ver se ela ficou boa no seu corpo. E se precisar de algum ajuste, você faz novamente aqui na base. E quando você for fazer a interpretação, a sua calça já está com aquele ajuste necessário. Então, vou dar um exemplo. Uma mulher que tem um bumbum bem grande, se ela faz a base e depois ela faz a adaptação que precisa para ajustar o seu corpo, quando ela for fazer uma calça pantalona, por exemplo, ela não vai precisar de fazer aquele ajuste do bumbum, porque já foi feito na modelagem base. Fazendo assim, vai ter menos erro a sua modelagem, porque por mais perfeita que seja a modelagem, sempre vai precisar de algum ajuste, mas um ajuste não tão drástico como se você estivesse comprando uma peça pronta. Aqui no canal eu tenho um tutorial ensinando a fazer a calça base, vou deixar aqui em cima para você assistir. Dessa forma como eu faço é muito bom porque frente e costas é feito num molde só. E aí as mesmas marcações que tem na frente tem nas costas. E isso é muito bom porque na hora de eu montar a peça, essas marcações me ajudam. E que marcações são essas? É o fio do tecido, que é uma linha muito importante, a altura do joelho, a altura do gancho e a altura do quadril. Então eu faço a modelagem dessa forma, depois eu coloco um papel embaixo com carbono e passo o lápis, ou posso usar a carretilha, e aí eu tiro frente, depois eu tiro costas. Com essas marcações vão me facilitar muito na hora de fazer a calça, porque é muito comum, por exemplo, a peça sair retorcida,
porque não foi observado aqui o fio do tecido. Imagine que aqui, ó, esse tecido aqui é o tecido que eu vou cortar a calça. Imagine que tem um monte de fio assim, ó, né, de comprido aqui, e que minha orelha está aqui também de comprido. Então, eu tenho que alinhar esse fio da calça aqui na mesma posição que tá aqui o fio do tecido. E como que eu faço isso? Eu vou medir aqui embaixo do fio do tecido até a orelha e do fio do tecido até a orelha em cima. Isso vai fazer com que a minha calça fique no fio reto. Ela não vai ficar torcida assim. Porque às vezes só de eu confiar no meu olho, eu acho que tá certo, mas não tá. E aí quando eu vou montar a peça, ela fica retorcida. Essas linhas, como eu falei, de joelho, de gancho, quadril, vão me facilitar na hora de eu montar a peça. Então, imagine que o papel aqui já é a peça que eu vou montar. Então, eu vou casar cintura com cintura, quadril com quadril, gancho com gancho, joelho com joelho e boca aqui da calça, de frente com costas. E como que eu faço isso? No tecido, eu vou dar uns piquezinhos na margem, né, de costura, porque essa peça aqui tá sem margem. Então, no tecido, eu dou um pique aqui na altura do joelho, dou um pique na altura do gancho, dou um pique aqui na altura do quadril. Depois é só juntar cintura, os piques dados aqui e aqui a boca da calça. Teve uma pessoa que me pediu nos comentários para falar sobre a altura do quadril e a altura do gancho, que ela não conseguia entender. Só que ela não especificou a pergunta, então eu vou falar de modo geral e de repente ajuda não só ela, mas outras pessoas também. Quando você vai tirar as medidas para fazer a calça, um ponto muito importante aqui nas medidas é a linha da cintura. Eu tenho aqui no canal um vídeo ensinando a tirar medidas que eu vou deixar aqui em cima para você assistir. Bom, para achar aqui a cintura, você vem na parte mais afundada do corpo e marca ali. É bom colocar uma fitinha em volta do corpo e amarrar. Quando a gente tem o corpo mais afundadinho aqui na cintura, fica muito fácil de achar esse ponto. Mas quando a pessoa tem um pouquinho de barriga ou tem a cintura mais reta, esse ponto aqui é mais difícil de encontrar. Então, uma das formas é você colocar a mão abaixo da costela, tombar o seu corpo para o lado da mão, naquele ponto que afundar é a linha da cintura. Aí você marca com a fitinha ali. Depois, você vai precisar de marcar a altura do quadril. Como que acha a altura do quadril? Você vem aqui na lateral do corpo, na parte mais alta, na parte mais saliente, e tanto aqui na lateral do corpo, quanto na linha do bumbum, como esse desenho aqui, ó. Na parte mais alta, você vai passar a fita aqui, na parte mais alta do bumbum, seguindo na parte mais alta aqui da lateral. Marca em volta do seu corpo com outra fitinha, amarra ali e deixa. Depois você vai precisar de marcar a altura do gancho. Pela lógica, você deveria de medir da linha da cintura até aqui abaixo da virilha. Só que, além de às vezes ser constrangedor, dependendo da pessoa que está sendo medido, muitas vezes não é a medida precisa. Por quê? Você vai passar a linha, iria passar a linha da cintura até aqui abaixo, passar em volta do seu corpo e chegar aqui, ó, na parte de trás. E aí você acharia o meio. Só que como que você acha o meio aqui exato no meio das pernas? É difícil achar. Então, uma das formas é você sentar num lugar mais rígido e medir da sua cintura pela lateral aqui até no assento, encostando a fita métrica no assento. Aí você consegue achar a altura do gancho. Na modelagem aqui da calça, a linha da cintura seria essa parte de cima aqui na lateral, a linha do quadril é essa linha aqui e a linha do gancho é essa linha aqui. Só que o nosso corpo, ele não é chapado igual aqui no desenho, ó. Não é igual um papel achatado. Ele é em 3D, né? Que ele tem volume. E isso acontece também na hora de medir aqui o gancho. Por quê? A altura que você tira do gancho é até ali na reta do gancho, mas tem o trespasse entre a parte das costas e a parte da frente no meio das pernas, que é a nossa parte genital. Então, para fazer esse trespasse, para o tecido das costas ir para frente e o da frente vir para as costas, eu preciso de acrescentar aqui na modelagem um biquinho, ó. Porque quando eu tiro a medida da altura do gancho, é da cintura até a reta do gancho.
Só que tem esse trespasse que vai, no caso aqui da frente, vai para a parte das costas, e no caso das costas vai para a parte da frente. Eles se encontram embaixo, no meio das pernas, e aí dá o volume que acomoda nosso corpo, tanto o bumbum quanto a nossa parte genital. E essa parte é que é acrescentada aqui, ó. Porque senão não tem como, fica igual saia, né? Não tem a parte que entra para dentro das pernas. E essa partezinha aqui é feito um cálculo que algumas modelagens seguem um padrão, outras são um pouquinho diferentes. A minha aqui à frente, se eu não me engano, é o quadril, 1/4 do quadril dividido por 8, e nas costas é um pouquinho diferente. Mas aí você acompanha lá a modelagem, que aí você sabe direitinho. Então, entendendo a modelagem, é isso aí. Você mede aqui a altura do gancho, porém tem um trespasse que vai o tecido para dentro das pernas, encostando na parte das costas. E a parte das costas é um pouquinho maior, porque a gente tem um bumbum, né? E o bumbum ele precisa ser acomodado aqui em mais tecido. Uma dúvida muito comum que acontece, às vezes, é o defeito que dá aqui na frente do corpo da pessoa. Às vezes pode ser por erro na modelagem. Então, imagine que essa calça aqui vai vestir essa manequim aqui. Lógico que está desproporcional, mas só para você imaginar. Essa curvatura aqui do gancho, ela vai ter que encaixar aqui no corpo da pessoa. E às vezes, essa curva, ela está muito funda. Se ela estiver muito funda, ela vai ficar apertando aqui o corpo da pessoa. Se ela estiver muito rasa, ou seja, quase reta, ela vai sobrar tecido aqui, ó. Então, às vezes o erro tá aqui na modelagem. E aí, às vezes, você tem que acertar mais na curva. Por isso a importância de você fazer uma peça piloto, porque aí você consegue visualizar onde você está errando. Outro motivo de acontecer isso é porque às vezes a pessoa tem uma certa barriguinha, né? E além disso, ela tem as pernas finas. E aí, na hora que vai fazer a modelagem, para encaixar essa parte aqui, ó, aqui, eu teria que chegar um pouquinho o tecido para fora. E para encaixar aqui, ó, às vezes a perna que é fina não ajusta o tecido aqui, não ajuda a ajustar o tecido aqui. Aqui seria bom, no caso desse, a pessoa sempre usar uma calça que tem um pouco de elastano, que aí vai ajudar o tecido a ajustar ali, ó. Voltando aqui na explicação que eu falei anteriormente sobre esse biquinho que tem aqui no gancho, o porquê dele, seria assim, ó, o corpo da pessoa tem a parte aqui, ó, da genitália, né, que encaixa aqui com o bumbum, ó. Então, a frente, ela vai apontar para trás, ó, ela tem que encaixar aqui no meio das pernas, né? E as costas, no caso aqui, eu tenho que virar a calça, porque as duas estão pro mesmo lado. Ela vai encaixar aqui, ó, na parte interna aqui, ó, de trás. E aí vão se encontrar as duas pontas, para ser costuradas. E ainda voltando aqui aos defeitos da calça, tem um erro também que acontece, igual da frente, acontece nas costas, que é você fazer essa curvatura do gancho mais profunda. Nesse caso, o gancho vai ficar entrando no bumbum da pessoa. Por quê? O gancho costas casa com o gancho frente. E se não tem o tecido suficiente aqui no gancho, a tendência do gancho frente é puxar o gancho costas para frente, para acomodar o corpo. Quando acontece isso, o que vai ocorrer aqui é que o gancho vai ficar entrando aqui no bumbum. E também tem o contrário, você faz essa curvatura mais aberta, então vai ficar sobrando tecido aqui. Se tiver sobrando tecido tanto na frente quanto nas costas, você corta aqui em direção à lateral e diminui a curvatura aqui, ó. E se tiver faltando, você tem que acrescentar, no caso a curvatura tem que ser aumentada, né? Aqui, ó. E ainda tem um outro defeito mais comum ainda, que são pessoas que têm um bumbum maior. Nesse caso, você tem que cortar aqui no gancho em direção à lateral e abrir o molde e colocar papel embaixo para acomodar. O que eu estou explicando aqui hoje é mais para você entender a modelagem. Eu não tô, você tá vendo que eu não estou cortando nada, eu só estou te explicando para você entender, para você desvendar
o raciocínio aqui da modelagem, porque às vezes falta só mesmo um toque para você entender o que você tem que fazer. Então, é dessa forma que eu quero explicar hoje, só mais para você entender aqui, raciocinar junto comigo. Esse é o segundo vídeo que eu falo sobre desvendar a modelagem, e eu gosto muito de raciocinar esse tipo de informação. Você vai pensando como que ocorrem as coisas, né? E existe um jeito de você raciocinar para saber a quantidade de volume que você acrescenta aqui, ó, na modelagem, para quem tem um bumbum grande. E se você quiser muito saber, fala aí nos comentários que quando eu fizer outro vídeo falando sobre desvendar a modelagem, aí eu conto para você, tá bom? Eu tracei umas linhas na horizontal no papel para representar as linhas de quadril, gancho e joelho. Coloquei aqui os moldes frente e costas para te explicar o seguinte, que aqui no gancho frente, ele vem e termina realmente na linha do gancho inicial que é feita a modelagem. Já o gancho costas, ele vem e passa um pouquinho para baixo. E na hora de montar a peça, pode ser que você tenha alguma dificuldade, porque um lado está maior do que o outro, né? Porque aqui parou aqui em cima e o outro parou embaixo. Então, o segredinho aqui é você colocar barra com barra, joelho com joelho, gancho com gancho, e aí na hora de costurar a parte que está maior, você vai embeber, ou seja, você vai assentar o tecido de jeito que ele encaixe na parte maior. Esse é um dos segredos para a calça não ficar torcida, porque na hora de pregar pode ser que você tenha essa dificuldade. Antes de finalizar, eu gostaria de falar sobre pessoas que têm lordose, que é aquele afundamento aqui no centro-costas. Normalmente esse tipo de corpo tem a cintura fina e bumbum grande. Então, se a pessoa compra uma calça, ela vai ter que escolher a calça tamanho M para caber aqui no bumbum, mas na cintura vai ficar dando um papo aqui, ó, no centro-costas. Mesmo quando você faz a modelagem sob medida, você tem que fazer algumas alterações para ficar bem assentadinho a calça no corpo. E então, por exemplo, se você for colocar uma pence proporcional ao corpo aqui, entre a diferença da cintura e bumbum, a pence vai ser muito funda, e aí na calça não vai ficar bonito, vai ficar afundando demais aqui, ó. É até ruim para fazer esse tipo de pence, muito funda. Então, digamos que você precise aí de uma pence de 4 centímetros, 5, enfim. O segredo aqui é você distribuir. Você vai colocar um pouco na pence e um pouco no centro-costas. Então, na modelagem ficaria assim, ó. Digamos que você queira uma pence aí de 4 centímetros, você precisa de uma pence de 4 centímetros. Então, você vai colocar 3 aqui e vai tirar um aqui, ó, no centro-costas. Aí você risca aqui e vai diminuindo até o final ali, ó, sem dar bico. Aí esse pedacinho aqui da modelagem, ele sai. Então, você vai ficar com afundamento aqui na pence e um afundamento aqui no centro-costas. E aí, normalmente, esse tipo de corpo vai precisar daquela correção que eu falei anteriormente, de você cortar aqui em direção à lateral e abrir um pouco no papel e colocar uma quantidade de volume aqui que acomode o bumbum. Automaticamente, essa pence, essa correção aqui vai fazer subir aqui um pouquinho, ó. E aí, se você precisar, você ainda pode subir mais um pouquinho aqui, ó. Sobe 1 centímetro, por exemplo, aqui para cima, que aí ajusta melhor a modelagem no corpo. Você reparou que eu falei sobre vários assuntos aqui de modelagem de calça? O que eu quero com esse tipo de vídeo, que eu intitulei aí Desvendando a Modelagem, é fazer você raciocinar, é fazer você entender o porquê das coisas. É não só pegar a modelagem pronta e replicar, mas raciocinar ela. Por que foi feito aquilo? Comece a se perguntar, como que chegou nisso? O porquê de fazer esse aumento aqui? Por que diminuiu aqui? A modelagem, ela tem uma lógica, não é só fórmula, né? Ela tem uma lógica por trás. Então, é preciso raciocinar
para você ter domínio do assunto e também, consequentemente, as suas peças ficarem melhor cada vez mais. Porque modelagem você aprende constantemente, você não aprendeu aquilo e parou, não é uma fórmula pronta, você vai sempre aprendendo cada dia. Então é isso que eu quero com esse tipo de vídeo. E se você ficou com alguma dúvida ou se você tem alguma dificuldade na modelagem, principalmente nesse assunto aqui de calça, você deixa aí nos comentários, que aí depois em outros vídeos eu vou tentando responder, tentando te ajudar aí a te levar a raciocinar o que você tem dificuldade aí. Eu vou ficando por aqui, mas vou deixar para você um versículo da Palavra de Deus e que realmente você possa meditar nele. Deus te abençoe, até a próxima, tchau!